Alan Gani, essa estratégia do Banco Central ela acontece no momento, fim de ano normalmente também, as empresas começam a demandar mais por dólar, assim como os investidores. Aí vem o Banco Central e joga mais dólar para conter essa demanda e tentar diminuir o valor do dólar, a cotação do dólar aqui no país. Por que que não está funcionando da maneira como se esperava? Ou por que que essa estratégia não é a única para conter esse aumento? Porque o Banco Central não consegue, Evandro, controlar as expectativas dos investidores. E as expectativas dos investidores são muito ruins porque o governo não dá nenhuma sinalização concreta no corte de gastos. Aumenta o risco de crédito, de não pagamento da dívida pública, risco vai para preço, juros futuros para cima, dólar para cima. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria falar um pouco contigo sobre reação política, né? Porque cada vez mais escalando o preço do dólar e isso é uma pedra gigantesca no sapato deste governo. Principalmente nesse momento em que o corte de gastos está sendo discutido e deve passar também pelo diálogo do Congresso Nacional. Como que isso tem trazido dor de cabeça e elevado o estresse ali na alta cúpula do governo, hein? Assustou muito, né? Neste final, geralmente no final de ano há mesmo essa possibilidade de solavanco, mas isso foi muito discutido e na reunião o presidente da Câmara, Arthur Lira, até comentou ali com líderes de que o Congresso não pode assumir a responsabilidade de uma mudança tão brusca assim na economia do país. E por isso mesmo houve a decisão de votar o pacote de gastos. Nesse diálogo com representantes do governo, o presidente da Câmara disse que não pode assumir o ônus de ser presidente da casa e, ao mesmo tempo, líder do governo. Não sou líder do governo, sou presidente da Câmara. Então, é por isso que ele destacou, vou colocar em votação, que é a competência. Agora, a decisão de votar é dos parlamentares e o direito de articulação e competência deve ficar com o governo. Então, o governo que tem que ir atrás de votos. Mas o alerta foi o seguinte, se o Congresso não aprovar esse pacote de gastos, de corte de gastos, aí a situação vai ficar complexa, porque muitos dirão, olha, o presidente tentou, o governo tentou cortar, mas o Congresso não acompanhou. Então há uma preocupação muito política sobre as consequências dessa situação, né? Parece a impressão que ficou, todos dizem que o Banco Central não tem mais ferramentas, nesta caixa de ferramentas, para mexer nessa situação. Tomou, assim, o mercado ganhou uma atitude autônoma, que não dá mais. Houve esgotamento de juros, os juros podem ir a 100%, né? Pode mexer, jogar dinheiro que não vai conseguir, fechar esse buraco. Então, a ideia e a repercussão política é essa, e há sim um acismo, um temor do Congresso de que esse assunto pode cair nas costas deles. O Zé Maria Trindade, Gustavo Segre, traz uma camada interessante dessa história. Essa caixa de ferramentas que estaria à disposição do Banco Central e que agora procura ali, já usei essa, já usei aquela, e agora, o que eu vou fazer? É isso mesmo que está acontecendo? Ele pode continuar a usar ferramentas. O problema é o que nós falamos ontem, conversávamos fora do ar também com o Alan Gani, se chama dominância fiscal. Quando o fiscal domina todas as questões vinculadas com a política monetária e a política fiscal. O Banco Central tem 3 ferramentas para combater o dólar, mas na prática estamos falando de ofertar. O dólar é um bem transável, oferta e procura. Quando a oferta aumenta, o dólar tende a baixar o preço. O problema é que quando você oferta e mesmo assim aumenta o preço, é que o mercado está ávido por... Primeiro, pegar dólares para pagar dívidas futuras fazendo stop loss, ou seja, assumir a perda, não quero perder mais do que isso. As 3 ferramentas são vendas de reservas internacionais spot, à vista. O problema é que tem a lei de responsabilidade fiscal que limita essa ferramenta. A segunda seria leilões em linha, que são empréstimos. O Banco Central diz, eu estou vendendo, mas na realidade está recomprando no futuro com uma taxa de juros no meio. E a terceira são swaps cambiais. O que é esse swap cambial? É taxa a futuro. Uma operação qualquer, uma empresa tem uma dívida a vencer em 90 dias. Hoje está R$6. Ela compra agora com a taxa de juros até 90 dias e se o dólar estiver acima desse valor, o Banco Central então paga essa diferença. O problema é que quando você aumenta a taxa de juros para conter a inflação e mesmo assim a inflação continua aumentando, aumenta a oferta de dólares para conter a alta de dólar e mesmo assim o dólar continua aumentando. Só tem uma forma.
O mercado tem que acreditar que o governo está convicto de que tem que diminuir despesa. E aí que está o problema. Ninguém acredita que o governo quer isso. Ô Fábio Piperno, ninguém acredita porque não há convicção do próprio governo de que ele conseguirá? Por parte do governo, ele está convicto, sim, de que ele conseguirá. Outros setores podem até, enfim, discutir isso, mas o governo acredita nisso. E o governo acredita que ele vai conseguir reduzir algumas despesas e vai aumentar outras. Aliás, vai aumentar receitas. Então por que o mercado não está confiando nisso? Bom, aí tem uma série de fatores. Primeiro, é uma animosidade natural desse mercado, né, em relação ao governo. Segundo, isso também foi estimulado. É o mesmo mercado que elegeu esse governo. Se você pegar grandes nomes da economia, eles apoiaram a eleição do presidente. Há um ano, o mercado estava extremamente otimista, botando o dólar a 4,90, a Selic a 9, a Selic para o ano que vem a 8,5. Esse mesmo mercado. O mercado que elegeu o presidente. 4, 5 representantes, 4, 5 estrelados, realmente eles apoiaram. É verdade, gente como Armínio Fraga e tal, é verdade. A parte maior da Faria Lima, não. Os corretores, esses caras, esses porta-vozes que estão todo dia na imprensa, e parece produção em série, porque eles falam a mesma coisa e distorcem dados. Inclusive, você sabe, eu puxei até uma reportagem aqui, uma crítica que o Valor Econômico publicou na sexta-feira. Não é exatamente um jornal petista, né? Porque a gente fala todo dia sobre a questão fiscal e tal, mas não vamos esquecer que esse mesmo mercado, que o Banco Central, em todas as suas comunicações, fala também em potencial de crescimento da economia, desemprego, ele fala isso. E aí, a análise do Valor tem como título o seguinte: erros nas projeções do mercado e do PIB potencial. Então tá lá. Frequentes revisões para cima sugerem que o potencial de crescimento da economia explicado principalmente pelo estoque de capital humano e físico vem sendo subestimado. Isso vem acontecendo há muito tempo. E, aliás, eu chamo a atenção para isso desde sempre. Agora, o Banco Central resolveu ignorar isso, acreditar nessas porcarias aí, tipo Boletim Focus, e tentar apagar incêndio com gasolina. Dá nisso. Apagar então, o erro está na projeção do mercado, Gani? Não, claro que não. O erro está no elevado gasto público e na má má qualidade das políticas fiscais expansionistas. Piperno, veja só, esse crescimento econômico ele é induzido de uma maneira artificial, com crédito subsidiado, com gasto público. Se você pega um impulso fiscal, o mercado não lê relatórios, por exemplo, esse mesmo pessoal, Piperno, quanto foi o investimento? Piperno, 17%. Não, senhor, quanto foi o aumento? Eu quero saber o aumento. O mercado nem debate isso. A taxa de investimento cresceu e continua crescendo. Se você pegar lá atrás, esse mesmo mercado dava um voto de confiança dizendo que seria um presidente, um governo pragmático, né? Que seria ali o primeiro mandato, remetendo ao primeiro mandato. Agora não. São as mesmas pessoas que estão criticando o lado fiscal e que deram um voto de confiança. Por exemplo, o Luiz Stumbag, que dizia que seria um Lula mais pragmático, e agora a gente percebe que é um governo mais, do ponto de vista fiscal, mais gastador. Fala, Zé. Na verdade, quando se fala do mercado, o mercado não existe como um órgão corporativo que se reúne e fala, vamos enfrentar o governo. Não é assim. Ele se baseia, né, em vários pontos e esses pontos coincidentes indicam a falta de confiança. Eu costumo dizer, Alan, e aí vai um comentário de um leigo no assunto, de que a economia se iniciou com a caçada coletiva, onde um se apoia no outro e tem confiança no outro. Só existe capitalismo, livre mercado, quando existe confiança. Você só entra em um restaurante se tiver a confiança de que a comida que você vai comprar foi bem tratada e tal. Fugiu a confiança, o mercado fica desorientado. E eu tenho a impressão de que, em vários pontos, várias mensagens reais levaram o mercado a essa situação. E o mercado não se reuniu para isso. São percepções em comum. Então, é uma falta, é uma quebra de confiança no futuro do Brasil e no governo. Então, é inevitável isso. Perfeito.
Não. Que foi, Piperno? E o Segré também já levantou a mão. Por favor, Segré. Vai lá, Segré. Então depois a gente abre o espaço aqui para o Piperno. A questão é tão vinculada com o fiscal que esse crescimento que o Piperno está indicando é anabolizado. O governo fez um monte de coisas anabolizando o crescimento. Soltou dinheiro na base, diminuiu os juros para créditos subsidiados, colocou o desenrola que não deu em absolutamente nada, porque as famílias conseguiram limpar o seu nome, já estão mais endividados que no ano passado e no ano que vem, em janeiro, não muito mais, em janeiro. Estou ansioso para que comece janeiro, venha a reunião do cupom, serão 7 diretores colocados por esse governo e apenas 2 colocados pelo governo anterior. E eu vou adorar escutar o Piperno e o presidente Lula, se o presidente se manifestar, criticando as ações do Banco Central, porque será um Banco Central predominantemente governista e não vai adiantar subir taxa de juros. E aí não tem a ver, como muito bem mencionava o Zé Maria, não é que nós fazemos parte do mercado dizendo eu quero fazer parte do mercado, onde completo o relatório, vou fazer um cadastro para ser parte do mercado. Não, é todo aquele que compra, que vende, que faz parte de uma estratégia, por exemplo, empresas que devem dinheiro para o exterior. Imagina alguém que importou há 90 dias atrás, que organizou o seu pagamento há 120 dias com $1 a 5 e pouco e agora está a 6,20. Perdeu muito dinheiro. Essa pessoa vai se proteger. E a proteção de ativos tem a ver com ativos que são mais seguros que os do Brasil. Os títulos das letras do Tesouro já estão disparados. Em 2027, 15,7% de juros. Estão pagando 7,77% acima de inflação. Tudo isso é falta de confiança. E é muito difícil, quando você perde a confiança, ganhar a confiança de novo se não é com um choque. E o governo não quer, não sabe ou não pode fazer esse choque. Fala, Piper. Eu nunca vi, eu sempre fui crítico do Banco Central do Brasil, até por conta dessa cultura de juros que essa turma traz. Repito, eles parecem produção em série. Todo mundo vai repetindo o mesmo discurso. Agora, vejam bem, essa vez chegamos ao paroxismo de ver, por exemplo, o Banco Central praticamente antecipar mais 2 altas de 1%. É uma pancada muito dura. Antecipou praticamente. Isso é uma coisa, eu imagino que praticamente inédita aqui no Brasil. E aí, Segré, já vou responder a tua pergunta, porque se ele confirmando isso, é o que tudo indica, vai, né? Porque parte desses diretores que seguirão, né, foram corresponsáveis por essa decisão, vão ter que ser criticados, sim. Eu até entendo o fato de que eles mantenham essas decisões até para dar uma resposta, pedir uma confiança para o tal mercado. Agora, vejam bem, eu gostaria, e sempre repito isso aqui, será que a indústria, por exemplo, está lá na ponta trabalhando, que é contra essa política monetária, não faz parte do mercado? Por que a indústria não é ouvida? Pergunta se esses industriais não compram dólares. Está todo mundo comprando. Pergunta se não compram dólares. Está todo mundo comprando e vendo. Piperno. Vai lá ver se a indústria apoia esse tipo, essa porcaria que estão fazendo. Antes mesmo das eleições e um pouco depois, eu trabalhava numa outra emissora especializada em mercado financeiro. Eu cansei de entrevistar gestores de fundos, gestores de corretoras, e eu fazia a seguinte pergunta: será um governo mais austero, lembrando aquele governo de 2003 a 2006, ou será um governo mais gastador, que foi aquele governo, o segundo governo, ali no período de 2007 a 2010, ou o governo Dilma? E todo mundo ensabonetava, mas todo mundo ensabonetava dizendo o seguinte: não, será mais pragmático, será um meio termo. E aí quando voltava para mim, eu falava: de jeito nenhum, tem um artigo publicado no final de 2021, 2022, falando sobre isso. Será um governo mais gastador. Essa mesma turma agora é que está preocupada com o lado fiscal. Então, essa mesma turma, Piperno, foi extremamente generosa, deu um voto de confiança. E agora essa mesma turma caiu a ficha que, opa, peraí, não tem medida fiscal, não há controle das contas públicas. Talvez porque essa mesma turma tenha visto, por exemplo, 2018, 2019, naquele momento em que o limite de gastos e tal já estava aprovado, viu o déficit estourar, mesmo com o limite. E inflação lá em cima. Estou falando 2018, 2019, antes da pandemia. Não vou considerar 20 e 21, mas 22, por exemplo, estava lendo aqui,
o tanto de resto a pagar que deixaram para 2023. Você sabe de quanto foi, Sr. Langani? Mais de 240 bilhões de reais. Os dados estão aí disponíveis. É verdade, você teve não pagamento em 2022, eu fui crítico desses não pagamentos de 2014, mas houve uma PEC de transição que foi absurda, escandalosa em termos de gastos públicos, e agora não há nenhuma sinalização de contenção de despesas. Ao contrário. E eu digo mais, nada disso estaria acontecendo se a gente mantivesse o teto de gastos. Então, e aí, só para fechar, é o seguinte, tirando 2022, em que deixaram esses restos a pagar de mais de 240 bilhões, de 2014 até agora, esse vai ser o ano, por incrível que pareça. Mas o precatório não chegou a 240 bi, não. Era 92 bi. Não estou falando do precatório. Tá. Estou falando de resto e tudo. Até dívida com estados, municípios, um monte de coisa. Até pagamento para a ONU deixaram, né? Bom, gente, eu vou sair um pouquinho desse tema. No meio disso tem aumento salarial, liberação de emendas. Essa é a questão. Estamos falando todo mundo que temos que cortar gasto e vai colocar para 50 categorias um aumento de gasto. Isso não é um bom recado para ninguém.